Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora a gravar a nossa aula dessa semana. Na verdade, a aula da semana passada. É que eu gravei esse vídeo já, quando eu enviei pro YouTube, tava sem áudio, enfim, foi uma maior confusão. Então vocês vão me perdoar. E aí, somente hoje é que vai sair o vídeo com as atividades dessa semana, tá bom? Bom, nosso assunto desse bimestre, né? Vai iniciar novo bimestre, novo assunto, é fontes de energia. Eu sei que eu digo isso toda a aula, mas é um assunto que cai muito nas provas, não só de geografia, como também de física. Então, vamos ficar atento, né, à perspectiva geográfica da coisa, né, das fontes de energia. É um assunto bem recorrente mesmo, dificilmente um ano passa sem cair alguma questão sobre fontes de energia. Se não cai na prova de geografia, cai com certeza na prova de física. Então, hoje a gente vai ver fontes de energia não renováveis. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver petróleo aliás, carvão, mineral. No segundo vídeo, em sequência, petróleo, gás natural e urânio. Então, a gente vai dar início, tá bom? Só quero dizer que eu tô com saudade, né? Que eu espero que essa pandemia acabe pra gente retornar às nossas aulas presenciais. Dúvidas, deixem nos comentários do vídeo que eu vou respondendo à medida que eu for vendo, tá bom? Então é isso, né? Vamos. Fontes de energia não renováveis, né? Para isso a gente precisa entender então. Pronto. Entender então que antes da diversificação das fontes de energia, nós tínhamos, claro, fontes de energia, né? Que fontes de energia eram essas? Tração animal, as mais comuns, né? As recorrentes, as que tinha mesmo, né? Desde muito tempo. Tração animal, água para mover moinhos, né? E o vento, né, também, como fonte de energia para mover o mundo, né? Ou seja, demora milhares e milhares e milhares e milhares de anos para ser produzida novamente, de modo que a gente não tem condição de ficar esperando esses milhares de anos para poder usar, né? Então ela vai se acabar antes da gente precisar, né? Vai continuar precisando quando ela acabar. Enfim, exemplo, o carvão, não o carvão vegetal, aquele de churrasco, o carvão mineral, aquele que a gente já encontra na natureza daquela forma, petróleo, gás natural, urânio, tório, entre outros, tá? Bom, elas também podem ser classificadas de duas maneiras. Em energias, fontes energéticas primárias. A primária é aquela que a gente extrai da natureza diretamente como ela é. O petróleo, por exemplo, a gente extrai o petróleo na sua forma original. O carvão também mineral é outro exemplo. Já as derivadas ou as secundárias são qualquer fonte de energia que demanda um processo de transformação. Por exemplo, quando a gente transforma petróleo em gasolina, transforma petróleo em diesel, aí nós vamos ter as fontes de energia secundárias, pois elas demandam o processo de transformação. Bom, o mundo consome fonte de energia não renovável. Esse mapa é o mapa que está no livro de vocês, na página 59. Então, observem bem, se vocês estiverem com o livro em casa, tá? Para dar uma olhada depois. Ele vai mostrar que o mundo consome fonte de energia não renovável. O que está em lilás é fonte não renovável. O que está em verdinho aqui, as bolinhas menores de todos os continentes, é fonte de energia renovável. De modo que, se vocês observarem, é indiscutível a quantidade de fonte de energia não renovável consumida no mundo, em todos os continentes. A melhor relação é a da América Central e do Sul, cuja a diferença entre as bolas maior e menor é menor do que em outros, né? Se vocês observarem no Oriente Médio, basicamente, praticamente não tem o uso de fonte de energia não renovável. Aí nós vamos ter um destaque aqui para o sul, leste, sudeste da Ásia e Oceania. No entanto, o consumo de fonte de energia renovável, não renovável, também é muito grande, né? De modo que é uma relação muito pouca. Então, a melhor relação é a da América do Sul e Central. Bom, vou demonstrar isso aqui nesse próximo gráfico, mas agora é mostrando a matriz energética mundial. O que é a matriz energética? Matriz energética é a somatória de todas as fontes de energia utilizada num determinado local. A matriz energética mundial, obviamente, são as fontes de energia utilizadas no mundo inteiro, somando de todos os países do mundo, tá? Então, se vocês observarem bem, como deu para perceber no mapa anterior, a matriz energética mundial ela é não renovável.
onde o petróleo ganha, né, disparado. Já foi pior, certo? Mas vamos já ver outro gráfico. 31% do uso das fontes de energia no mundo é petróleo, 27% para o carvão e 22% para o gás natural, somando um percentual altíssimo de fontes de energia não renovável. E aí nós vamos ter a energia nuclear com 4,9%, a hidráulica, né, com 2,5%, a biomassa que vem se destacando aí cada vez mais com 9,8%, e as demais, né, eólica, solar, maremotriz, geotérmica com 1,6%. Esse mapa é bem recente, foi o mais recente que eu encontrei, tá? De 2016, né, que foi o estudo cujo ele aparece foi montado em 2018. Bom, aqui é uma matriz energética comparativa de 2014, eu não encontrei esse esquema aqui mais recente, e de 1973. Observe que o uso do petróleo era muito maior em 1973. De lá para cá, houve uma diversificação das fontes de energia, né? Uma diminuição no consumo de petróleo e um aumento no consumo das outras fontes, como, por exemplo, o gás natural aumenta, né? A hídrica ou a hidráulica aumenta, a nuclear nem se compara, né, de 73 para cá, né? No segundo vídeo vocês vão entender, né, por que é bem diferente o percentual desses dois períodos. Bom, vamos falar então um pouquinho de carvão mineral, que é uma das fontes de energia mais usadas no mundo, né? Dá para perceber aqui, 28,6%, 27,1% nesse gráfico mais recente. O carvão, ele passa a ser usado a partir da primeira revolução industrial, quando é inventada a máquina a vapor, né, que aí vai precisar do carvão para mover, de uma fonte de energia para mover essa máquina a vapor que surge, não só nas embarcações, como também nas indústrias, certo? E essa máquina a vapor vai precisar de uma fonte de energia, e essa fonte de energia é o carvão mineral. Bom, eu posso dizer então que o carvão mineral é o motor que move a primeira revolução industrial, né, que se inicia na Inglaterra, depois se expande para os outros países da Europa, inicialmente França e Alemanha, depois para os demais, e o Reino Unido também, né, depois para os Estados Unidos e para o Japão, de modo que esses países que foram os primeiros, os pioneiros na Revolução Industrial, são movidos a carvão mineral. Bom, o carvão mineral ele entra em decadência no início do século XX, entra em decadência comparativamente ao petróleo, certo? Ele começa a perder espaço para o petróleo, que é uma fonte de energia que está mais disponível em todos os continentes, né? Ela é melhor de trabalhar, ela não é só fonte de energia, mas também fonte de matéria-prima. E aí, a partir do século XX, o petróleo começa a entrar em cena, de modo que o carvão mineral começa a entrar em decadência. Vale lembrar que na primeira Revolução Industrial, era basicamente o carvão mineral, a fonte de energia utilizada nas indústrias e nas embarcações, nos trens, né, os trens a vapor, os barcos a vapor, né, todo esse momento em que a máquina a vapor foi inventada, tá? Bom, o carvão mineral, obviamente a mais antiga fonte de energia das não renováveis, lembrando que nós estamos falando nessa aula das energias não renováveis. É um combustível fóssil, o que significa dizer que ele vem de origem animal, vegetal, de origem viva, né? Com a degradação desse matéria orgânica se transforma em carvão. Surge do soterramento de pântanos. Vamos ver um vídeo então. Vejam aí nesse vídeo, né? Veja como o carvão é formado. Ele tá em inglês, mas não tem problema. Oxi, deixa eu dar play aqui. Let's see how coal is formed. Ele tá em inglês, mas não tem problema, tá? Coal is formed due to the process of O carvão é carbonization. formado do processamento de carbonização. Let's see what is Veja carbonization. Como é a carbonização, né? Million years ago, Milhões the de anos Earth had atrás, dense uma forests floresta in low-lying densa, wetland areas que tá called aqui, swamp. bem tranquila, Over the time or due to natural processes like flood, com processo this tree died and got buried under the bottom of the lake or ocean. com processo comum de degradação, de erosão, enfim, Now, essa this is the vegetação organic vai para o matter. fundo da água.
As these trees decompose, they become peat. Vai sofrendo o processo aí de degradação, né? As more soil called sediment deposited over them, they were compressed. Os and sedimentos vão become sendo soft colocados coal em called cima, em lignite. cima, em cima, com, The more sediments com collect situação over the top with específica time de pressão e increased heat temperatura, and pressure. a pressão e a temperatura específica no local, a Under gente high vai ter pressure então and high alta temperature, temperatura, the lignite o got surgimento do slowly carvão, converted né? to Nesse coal. caso, As coal contains tipo de mainly carvão carbon, específico, the tá? slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. O que eu estou dizendo que é um tipo de carvão Since específico? it was formed Vamos from the voltar lá para o remains of slide. vegetation. Por que eu estou dizendo que é um tipo de carvão específico? É porque esse carvão, ele pode aparecer de 4 tipos diferentes, certo? A depender de pressão e temperaturas específicas de cada local, ele vai ter 4 tipos de carvão. Um melhor e um de maior e de menor qualidade. Quando a gente fala qualidade, é o potencial calorífico dele. Eu não vou falar aqui porque vai ser uma das coisas que vocês vão pesquisar, tá bom? Bom, então vocês viram, né, que surge do soterramento de pântanos e aí com os sedimentos caem em cima, sofre pressão e temperatura específica, formando aí o carvão. A produção dessa fonte de energia, ela se concentra no hemisfério norte, não é exclusiva, mas a sua maior percentual de países que produzem o carvão mineral estão no hemisfério norte, e o Brasil não tem carvão mineral suficiente, o nosso carvão mineral é pouco, é de má qualidade, a maior parte dele, se concentra somente em 3 estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de modo que a gente precisa importar carvão para abastecer as nossas fontes de matéria-prima, de energia, enfim, né? Nós não temos carvão suficiente, então, para isso. É uma energia suja, porque já que ela é uma energia, um combustível fóssil, que se forma a partir da degradação de um ser vivo. As fontes de energia, vocês já sabem, né? Só relembrando, elas são classificadas. Podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Renováveis, obviamente, porque se renovam na natureza. E aí temos como exemplo o sol, a água, né? Dos rios, das marés, enfim. O vento, a energia geotérmica, que é a energia que vem do centro da Terra. Por não renováveis, a gente entende que é as que não se renova no tempo da humanidade, né? Ela só se renova em escala geológica. Uma vez que essa matéria de origem fóssil é queimada, ela libera para a atmosfera CO2, né? Ou seja, emissão de CO2, dióxido de carbono, e também contribui para os processos de degradação ambiental, como chuva ácida, bem como a condição do trabalhador que trabalha com a extração do carvão mineral. Acho que tem uma imagem aqui, vou já mostrar. Ela é bem degradante, já que ao ficar minerando esse carvão, sai uma fuligem preta muito fininha e ela entra pelas narinas e ataca os pulmões, e aí uma série de problemas respiratórios pulmonares em decorrência da extração dessa fonte, né, de energia. Bom, vamos lá. Nesse slide, cadê? Pronto. Aqui são as reservas de carvão mineral em milhões de toneladas, né? Observem que os países do norte é onde mais tem carvão, é onde mais produz e é também onde mais tem, né? O que está em mais escuro aqui, ó, Estados Unidos, Rússia, China, um ou outro país europeu, Austrália, várias das ilhas asiáticas, África do Sul, são os países que mais produzem carvão mineral. Aliás, que mais tem carvão mineral nas suas reservas, né, de fonte de energia. E os que estão em azulzinho mais claro, cada vez mais claro, é o país que não tem ou que tem muito pouco, certo? Então, observe que há realmente uma concentração no hemisfério norte, certo? Então, é também onde há a maior produção desse recurso. Bom, eu achei que tinha uma imagem, pronto. Aqui é a imagem do carvão mineral, como é que ele é, né? E sua área de mineração, né? Que libera esse pozinho que eu falei pra vocês. Então é isso, gente. Vamos dar uma pausa para vocês irem ao banheiro, né? Beber uma água.
e como se não pudesse pausar o vídeo, né? E aí a gente continua a nossa aula no próximo vídeo, no vídeo 2, e vai ter uma atividade no Google Classroom para vocês.